nosso amigo, camarada Breno Altman. Breno, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. Legal. Entrevista muito impactante com o Benedito Mariano, e eu lembrei bastante da nossa conversa aí nos últimos dias, um pouco desse clima de covardia, né, que toma conta do governo, de parte da esquerda, de ir cedendo, e cedendo, e cedendo, não querer confronto, fugir do confronto, e aí a gente vai ficando na cara feia, né? É uma coisa complicada, né? Especialmente nessa área de segurança pública, tem consequências, né? Quando há uma omissão e quando se compra, vamos dizer assim, quando se assume a política que é tradicionalmente desenvolvida pela direita. Costuma não dar certo, nem do ponto de vista dos resultados para a população, nem como construção de força e identidade da esquerda. Se a esquerda fica parecida com a direita, porque resolve aderir ao senso comum, isso tira a identidade da esquerda. Pode até parecer que fica mais fácil dialogar com certos setores populares contaminados, por exemplo, na área de segurança pública, contaminados pela visão rasa que as forças de direita têm de segurança, mas o fato é que, além de ser uma política historicamente fracassada no mundo inteiro, a política de segurança da direita deixa a esquerda sem condições de disputar valores na sociedade. A política vira puro marketing, né? Você tira o elemento essencial da política, que é a disputa de valores, a formação de consciências, a formação ideológica, né? E o resultado na eleição, que é entre o original e a cópia, é melhor votar no original e a direita. Mesmo que, às vezes, a curto prazo possa dar resultado, em algum momento é assim que vai acontecer. Breno, vamos falar. A gente trouxe aqui nosso destaque hoje, nossa manchete, é essa caçada que a extrema-direita tem feito algumas das principais lideranças e ativistas da esquerda brasileira. Você é um alvo estratégico para o que eu chamo aqui de nazi-sionismo, em aliança com a extrema-direita. A CONIB, Confederação Israelita Brasileira, cada semana parece que ela aperta mais o parafuso na perseguição contra você. Agora estão querendo censurar, né? Proibir você de, por exemplo, dar uma entrevista como a que você está dando aqui agora, proibindo você de gravar vídeos na internet. É uma coisa impressionante a ofensiva deles contra você, Breno. Olha, Mauro, é uma estratégia mundial do sionismo, né? Especialmente aguçada depois do 7 de outubro. No mundo inteiro, o sionismo tenta vetar qualquer tipo de crítica ao Estado de Israel e às suas práticas genocidas sobre o povo palestino, contra o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza. Para interditar essas críticas, a bandeira que o sionismo sempre levanta é a do antissemitismo. Qualquer crítica a Israel, qualquer crítica ao sionismo, seria uma expressão de ódio aos judeus, do histórico ódio aos judeus. E essa é a forma que eles encontram, historicamente, não é uma novidade, para tentar impedir o debate. Essa truculência do sionismo antidemocrática, autoritária, ela é especialmente voltada contra os judeus que criticam o Estado de Israel e que criticam o sionismo, por uma razão simples. O esforço propagandístico do sionismo, desde sempre, foi o de criar um sinal de identidade entre o sionismo e o judaísmo, ou seja, o sionismo seria a própria identidade dos povos judeus, né? E, portanto, quem é contra o sionismo seria necessariamente antissemita. Como essa falsa identidade é o artifício propagandístico, cultural, essencial do sionismo, quando surgem judeus que combatem o sionismo, isso é um ruído insuportável para essa propaganda. Porque se há judeus que combatem o sionismo, essa ideia de que o sionismo é a identidade do povo judeu vai por água abaixo. E o sionismo fica desnudado neste tipo de debate
como o que ele efetivamente representa. Ele é uma corrente político-ideológica, entre outras. Uma corrente político-ideológica que, por certas circunstâncias históricas, passou a ser majoritária entre os judeus, especialmente depois dos anos 40. Mas é uma corrente político-ideológica. Faz tanto sentido equivaler o sionismo ao povo judeu, quanto nos anos 30 e 40 do século passado faria equivaler o nazismo aos alemães. O nazismo também foi uma corrente hegemônica entre os alemães. Não é? O nazismo chegou a ter no seu ápice, aí eu não falo de resultados eleitorais, mas do apogeu do governo do Hitler, calcula-se que o nazismo chegou a ter 70% de apoio do povo alemão. Não é? Então, ser contra o nazismo não era ser contra o povo alemão. Ser contra o nazismo era combater uma corrente político-ideológica com determinadas características, como as conhecemos. Ser contra o sionismo não tem nada a ver com ser contra os judeus. Ao contrário, eu acho que hoje o maior inimigo do judaísmo é o sionismo. Para o bem do judaísmo, o sionismo tem que ser enterrado. E com ele o seu regime, encarnado em Israel. Então, quando os judeus atacam o sionismo ou combatem os crimes do Estado de Israel, isso para os sionistas é insuportável. E, portanto, essa é a razão pela qual dedicam-se com maior empenho a perseguir judeus antisionistas, como é o meu caso. Sim. E aí a estratégia deles é o chicote numa mão, um saco de dinheiro na outra. E agora fizeram essa coisa absurda, né, de bancar. Estão querendo levar ministro do STJ e STF para Israel no meio dessa situação toda. Um escândalo, né? Um escândalo. É um escândalo de grandes proporções, porque isso é a prova, uma prova robusta de tentativa de corrupção, de suborno, não é? Em relação às instituições brasileiras, de violação da soberania brasileira, porque não apenas a CONIB, que se disfarça de uma entidade representativa da comunidade judaica, faz o convite, como a sua parceira nesse convite é a Stand With Us, que é uma organização sionista norte-americana. Tem cabimento isso? Uma organização como a CONIB e uma ONG norte-americana convidarem com tudo pago ministros da Corte Suprema Brasileira, ministros do STJ, para visitar Israel? Isso é uma afronta à nossa soberania, isso é uma tentativa de corrupção, isso é um desrespeito às nossas instituições, isso é uma aberração que existe esse convite. Oxalá ninguém o aceite. Os ministros que eventualmente aceitarem esse convite, eles estão numa situação moral e talvez legalmente muito perigosa. Eu acho até, Mauro, aqui se algum parlamentar estiver nos escutando, e certamente eu acho que deveria ser proposto ao Congresso Brasileiro, inclusive, uma legislação sobre esse tipo de convite. Isso é o zero e vezero do lobby no Brasil, né? São esses convites, eu e você que somos antigos e sabemos como funciona o jornalismo, mesmo em relação aos meios de comunicação, chovem esses convites, né? Sim. Então é aquela história, venha conhecer não sei que país, aí os caras te colocam, você voa de classe executiva, te colocam num hotel 15 estrelas, e você é levado para jantar e almoçar nos lugares mais bacanas, e você tem uma programação na qual você vê coisas maravilhosas, e você tem ali sempre aquela sugestão de que se você for um bom interlocutor nosso, você vai ter outras oportunidades, e aquele livro que você estava pensando em escrever, a gente é capaz de arrumar quem te financie, ou aquele filme que você imaginou fazer, puxa, a gente é capaz de ter um produtor, não é? Então, esse tipo de enredo, eu cito aqui o caso do jornalismo, porque é o que eu mais conheço, mas esse tipo de sedução é feito também em relação a juízes, em relação a procuradores, é um mecanismo, não é só o sionismo que funciona assim, funciona assim todos os grandes grupos de interesse, todas as grandes corporações, não é? E nós temos que ter uma legislação sobre isso.
Não é razoável que autoridades públicas aceitem esse tipo de convite. Me parece razoável, por exemplo, se o convite é para dar uma palestra numa universidade, aí me parece razoável, é um convite muito específico. Agora, esse tipo de turnê, esse tipo de all-inclusive, né? Esse é o verdadeiro resort all-inclusive. Né? Isso daqui tem que ter uma regulamentação, isso é uma farra. Né? E a gente sabe que isso é muito forte no Brasil, junto a parlamentares, junto a desembargadores, junto a ministros das Cortes Supremas, para não falar do jornalismo. Isso é uma forma de corrupção, de suborno. É uma tentativa de... Pode ser que quem receba o convite não se venda, não é? Não haja o ato da corrupção passiva, mas é um ato de corrupção ativa de quem faz esse convite. Não, muito importante você levantar essa questão da corrupção, Breno, porque eu lembro que logo que explodiu, né, o massacre, o genocídio em Gaza, a Record, a TV aberta, esteve ativamente, né, fazendo uma cobertura favorável a Israel. Muitos repórteres foram convidados pelo governo de Israel para assistir vídeos, né, que eles diziam que os terroristas, como os terroristas tinham atacado Israel, várias vilas e tudo mais. E aí a gente vê como que isso também, né, é uma manipulação, uma forma de manipular as massas, o povão que é o público desses jornais, Mauro. E eu quero dividir aqui com vocês também, eu nem comentei isso com o Mauro, um comentário que veio, inclusive, no meu perfil, e eu nem tenho toda essa expressividade como o Breno, como a Helenira, como a Karen, né? O André Guedes, eu fiz uma postagem defendendo o povo palestino, e ele disse que sente pena da minha filha por ter a péssima sorte de me ter como mãe, e de que os terroristas fariam com ela atrocidades que eu não vou nem ler aqui para vocês. E no final ele diz: você não tem o rosto nem o cabelo muito bonito, então a burca vai ficar muito bem em você. Nossa Senhora. André Guedes, Nossa, 2000. Rebeca, denuncia esse racista aí. Racista sionista, né? E na verdade, ele está fazendo uma ameaça contra você, né? Ele está te ameaçando. Gente, eles não têm paradeiro. Não tem. Então, a lógica é a mesma, né, da extrema-direita e dos racistas. Se pegar o sionismo, o racismo e o fascismo, são todos galhos da mesma árvore. Não, vamos aqui aprofundar um pouco isso. Na linha do tempo, o sionismo é precursor. Antecede, né, no tempo. Mas eu vou contar aqui uma questão que é importante, que é assim, muitos dos pensadores, dos seguidores do sionismo no final do século XIX e início do século XX, especialmente aqueles que habitavam ali entre o Império Austro-Húngaro e o Império Prussiano, olhavam para o nacional-chauvinismo alemão, que é o precursor do nazismo, né? Que era o nacionalismo alemão. Ele é muito forte no processo da unificação da Alemanha, né? A Alemanha ela se unifica somente no século XIX. E havia esse nacional-chauvinismo alemão que era de características racistas. Os sionistas, no final do século XIX, vários sionistas no início do século XX, dialogavam com esse nacional-chauvinismo alemão, com esse racismo alemão, com esse antissemitismo alemão, e chegava à seguinte conclusão: eles não estão errados em serem antissemitas, em defender a raça deles. O que nós precisamos fazer é a mesma coisa com a nossa raça. Esse pensamento não era uma exceção. No movimento negro isso também aconteceu. Garvey, que foi um importante líder negro norte-americano, tinha esse mesmo ponto de vista. Ele não era contra o supremacismo branco nos Estados Unidos. Ele considerava que os negros tinham que constituir um Estado com as mesmas características supremacistas. Não é à toa que o Garvey foi simpatizante do Mussolini abertamente. Tá? Então, essa ideia de que você deve constituir sua identidade a partir da raça e estabelecer um Estado nacional a partir da raça não é propriamente uma novidade na história. Mas o sionismo é a expressão mais arraigada desse tipo de identidade racista, que olhava para o antissemitismo na Alemanha e dizia: eles não estão errados. Nós temos que constituir
essa mesma configuração para a nossa raça. Então, é uma espécie de irmandade, não é? É uma espécie de aceitação da lógica racista, da lógica supremacista, buscando estabelecer os estados a partir desta lógica supremacista. Os resultados ao longo do século XX foram o regime nazista, o regime fascista, menos, porque o Mussolini não tinha essas características racistas tão expressas no seu início, ele vai adquirir essas características mais nos anos 30, o regime do apartheid na África do Sul, os Estados Unidos até os anos 60, com as chamadas leis Jim Crow, ou seja, com as leis da segregação racial nos Estados Unidos. Felizmente, o ponto de vista do Garvey nunca vingou no movimento negro. Nenhum Estado africano, quando se libertou do colonialismo, se identificou como Estado negro, ou seja, como Estado racial. São todos Estados nacionais, de povos com maioria negra. Mas se você vê a África do Sul, ela se liberta do regime de apartheid, mas não são estabelecidas leis supremacistas contra as minorias. É estabelecida uma igualdade de cidadania entre todos os habitantes da África do Sul. Não tem leis especiais para brancos e negros na África do Sul. Não é? Claro, existem as cotas, as políticas públicas de integração, de promoção dos negros, como tinha que haver depois de tantas décadas de exclusão, de exploração, mas não existem direitos diferentes, não existe uma política supremacista. Nenhum Estado africano se constituiu com base numa política supremacista depois da independência. Exemplo concreto disso é a bancada de advogados da África do Sul no Tribunal de Haia. Você tem lá pessoas brancas, tem pessoas negras, maioria negra, inclusive. Mas não prosperou, e felizmente não prosperou no movimento negro o ponto de vista do Garvey, que era um ponto de vista próximo do fascismo. Aliás, ele mesmo dizia: a minha inspiração é o regime de Mussolini. Breno, a gente está caminhando para o final, só para dizer o seguinte: importante identificar que o modus operandi do sionismo é o mesmo modus operandi da extrema-direita. Então, a gente vem aqui no chat, tem uma mulher, Rebeca Mabovich, e tem um sujeito aqui de nome Itzhak Hari. Eles colocam textos grandes e o texto é exatamente igual a um outro. Então, essa mesma lógica robótica da extrema-direita, o sionismo aplica. Eles estão repetindo, replicando textos que receberam de alguém, né? Provavelmente não foram eles os autores disso, receberam e talvez até recebam uma graninha para... Tá aqui, tem outro, Israel Leve. Então, vai indo, eles vão replicando isso aí, talvez até recebam uma graninha para fazer esse trabalho robótico. Breno, duas questões para a gente encerrar. Duas em uma. Tua presença esses dias atrás lá em Istambul, eu vi você fez uma palestra numa conferência sobre o genocídio em Gaza, em Istambul. Primeira. Segunda questão, como é que você está vendo o estatuto da situação no Oriente Médio nesse momento, o que era o genocídio de Israel contra Gaza, que prossegue, está se transformando pela ação de Israel com os Estados Unidos num conflito regional que está se ampliando, né? Nós vimos aí ontem, essas duas madrugadas, ataque contra ataque entre Irã e Paquistão, a situação ali dos Houthis versus Estados Unidos, a coisa parece que está se transformando numa guerra regional. Então, primeiro a tua participação em Istambul e depois essa regionalização cada vez maior do conflito no Oriente Médio. Olha, a conferência à qual eu fui convidado em Istambul, junto com outros brasileiros, tiveram presentes o deputado Newton Tato, a professora Franci Rose, era uma conferência de solidariedade a Gaza e a resistência palestina, com mais de 450 convidados de 16 países. Foi uma conferência muito importante, muito representativa, com todas as vozes da resistência palestina, desde o Fatah, que é o partido que governa a Autoridade Palestina, até os gabinetes, os birôs políticos do Hamas e da Jihad Islâmica.
não as estruturas armadas, evidentemente. Nós estamos falando das estruturas políticas do Hamas e da Jihad Islâmica que tiveram presentes, quer dizer, eles tiveram um momento de fala na conferência para garantir a diversidade, os distintos pontos de vista da resistência palestina, e também foram ouvidos diversas vozes de outros países, né? A que mais se destaca é o neto do Nelson Mandela, o Mandla Mandela, que estava ali presente, não é? Com seus quase 2 metros de altura. Fiquei impressionado como ele é grande, o Mandla Mandela. E ali teve, então, várias vozes de outros países. Eu fui uma das pessoas convidadas para falar. A professora Franci Rose também falou, o deputado Nilton Maltato também falou. E eu fiz ali uma exposição a partir do meu ponto de vista, quer dizer, o ponto de vista de um judeu antisionista. Então, eu narrei, o tema que me foi dado foi o sionismo como fonte mundial de opressão. Né? Então, eu fiz uma intervenção que falava sobre o antissemitismo, como é que ele nasce e que tipo de resposta o sionismo deu ao antissemitismo, essa resposta racista, chauvinista, colonialista que a gente conhece, e também falei sobre os laços do sionismo com o sistema colonial e imperialista, ou seja, como o sionismo sempre foi um braço das grandes potências, primeiro europeias, especialmente o Reino Unido, e depois os Estados Unidos. E por isso o sionismo é uma fonte mundial de opressão. Então, foi uma conferência muito significativa, viu, Mauro? Muito importante e com muitas informações que ajudam a gente a refletir. Então, por exemplo, uma dessas reflexões, das múltiplas conversas que eu tive lá, me faz questionar uma opinião que eu vinha tendo. O senso comum do qual eu participo, o senso comum dos analistas, é de que a regionalização do conflito poderia ser positiva para a resistência palestina, porque novos atores militares poderiam entrar em cena, rompendo a difícil situação da resistência palestina na faixa de Gaza. É uma opinião razoável, não é? Nós imaginamos um exército tão poderoso quanto Israel e uma resistência palestina com as dificuldades evidentes que possui para confrontar tropas tão bem armadas e financiadas como as do Estado sionista. No entanto, o ponto de vista da resistência palestina é o oposto. É o oposto. Eles acham que o Hamas enfrenta o Estado de Israel, que a resistência palestina enfrenta o Estado de Israel em Gaza, que o exército de Israel está entrando num lodaçal, num pântano, e que a regionalização pode ser ruim porque pode justificar uma presença mais forte dos Estados Unidos no conflito. E uma presença mais forte dos Estados Unidos e da OTAN poderia ser desfavorável à resistência palestina. Interessante, hein? Né? Então, esse é um ponto de vista, eu não vou dizer que me convenceu completamente, mas é um ponto de vista apreciável, né? É um ponto de vista curioso esse, do tipo, se nós brigarmos com as nossas próprias forças, nós vamos ganhar. Se os Estados Unidos entrarem no conflito, a situação piora. Então, a regionalização seria ruim. É melhor não ter regionalização. Então, esse é um ponto de vista que eu ouvi de mais de um dirigente da resistência palestina. Uma posição contrária à regionalização. Claro, a regionalização pode ser inevitável, porque, por exemplo, o Irã não pode ser atacado sem reagir, o Irã irá reagir. Eu quero que as pessoas entendam, assim, é muito difícil para a gente conhecer a história desses países, porque o mundo é muito grande, esses países são muito antigos e muito longínquos, mas o Irã não é um país formidável. Nós estamos falando de uma das mais antigas civilizações da história, que construiu 3 impérios. O Irã já perdeu e reconstruiu 3 impérios ao longo da história. É uma civilização com uma solidez muito importante. É evidente que um país desse tipo não é atacado sem reagir. Isso é coisa... esses países não funcionam desse jeito. Esses países, ou seja, paz e amor é uma coisa da cultura latina. Né? Nessas civilizações que foram sendo soldadas à base de confrontos brutais,
um ataque pressupõe uma reação. O Irã vai reagir, está reagindo. O Irã trabalha aparentemente com o cálculo de que já se regionalizou o conflito e que o Irã precisa mostrar os dentes. Tá? Ou seja, não é que o Irã está saindo em campo mordendo, mas ele está mostrando os dentes, do tipo, se nós formos atacados, nós vamos reagir. Então, faz parte da contenção, né? São elementos de regionalização de conflito, mas faz parte da contenção. Você não pode, numa situação desse tipo, como ensina na biografia o mais importante chanceler da história soviética foi o Andrei Gromyko, né? Na biografia dele tem uma passagem muito divertida, muito interessante, né? Divertida, em que ele diz assim: o Gromyko, pessoal, foi chanceler da União Soviética de 1900 e, se não me engano, 1953 a 1985. Tá? Então foram 32 anos que ele foi chanceler da União Soviética. Ele era conhecido como Mr. Niet. Mr. No, né? Por do lado de cá. Mr. No, porque ele sempre respondia não a qualquer proposta norte-americana, a qualquer tentativa norte-americana de arrancar concessões da União Soviética. Ele dizia: só pode ser respeitado um Estado no mundo se os demais Estados têm medo da sua capacidade destrutiva. Ou seja, ele era um crítico dessas noções modernas de soft power. Não é que ele não reconhecesse a sua existência, ele dizia a essência da disputa mundial, ele colocava de modo marxista no seu livro, né, que a luta de classes ela tem um plano mundial, só que no plano mundial, ao contrário do que acontece dentro dos países, as classes não lutam diretamente. Essa luta de classes no plano mundial, ela ocorre através dos estados. Há uma mediação dos estados. Então, é disso que se trata uma diplomacia de esquerda, ser capaz de unir estados a favor dos interesses da classe trabalhadora contra o sistema de estados do outro lado. E que a única coisa nessa disputa entre estados, a grande questão é força militar, ou seja, o medo e o respeito à capacidade destrutiva que um Estado pode ter. Então, esse código é o código do Irã, mas também é o código dos Estados Unidos, é o código da Rússia, não é? É o código da China, claro. É o código da força. E, paradoxalmente, a ação militar agora do Irã talvez seja uma ação não para regionalizar, mas para impedir a regionalização do conflito. Claro, é um pouco aquela variável do ditado latino, né? Se vice pace para bello. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Você tem que mostrar sua capacidade destrutiva, arreganhar os seus dentes para o inimigo para dizer qualquer tipo de ataque terá uma resposta conforme a famosa lei de Newton, com a mesma intensidade e força no sentido contrário. Né? Então, Agora, é interessante esse raciocínio de líderes da resistência palestina, de que a regionalização ela pode ser desfavorável. É um argumento oposto, ou pelo menos diferente, com o qual eu trabalhava. Eu tenho buscado me informar e refletir um pouco melhor sobre isso. Legal. Valeu, Breno. Obrigado sempre. Muito bom, muito boa conversa contigo. Tamo junto, camarada. Tamo junto. Não vamos te deixar sozinho nessa guerra, não. Grande abraço, Mauro, Rebeca. Um bom dia a todos e todas. Até uma próxima vez, Mauro. Vamos embora. Até a próxima, querido.